matemática que é única, porque é absolutamente inútil. Saber ler números romanos, saber passar prova no mimeógrafo, saber fazer uma lâmina de retroprojetor. Não deslocar o retroprojetor quando quente, que a lâmpada queima. São habilidades que marcaram a minha formação e que não servem para nada. Eu sou possuidor de inúmeras habilidades inúteis, arqueológicas, museológicas, antropológicas, porque eu pertenço a uma tribo em extinção pelo processo da morte. A uma tribo em extinção. Eu sei usar mimeógrafo. Eu também sei datilografar. Aliás, não dá tendinite, não sei se você sabe, porque você é obrigado a vários movimentos. A datilografia é menos prejudicial aos tendões do que o computador. Você é obrigado a vários movimentos que fortalecem, inclusive. Meu pai se formou em Direito na década de 50, na Universidade Federal de Porto Alegre, comprou uma Remington 157, eu acho, e usou aquela máquina até se aposentar. E aquela máquina o acompanhou a vida inteira. O computador que eu comprei em março, quando eu o levo em junho ao técnico, disse, mas esse computador é de março, como se ele falasse a de Tutankhamon, assim, é muito antigo, e eu sou de 63, quer dizer, se o computador ficou datado, imagine eu. Quem conserta coisas, quem guarda coisas, pessoas que nessa sala ganham presente e guardam um papel. Eu já sei que são mulheres que têm mais de 40 anos. Pega o papel e abre delicadamente para poder usar de novo. Ou até passam a fita do presente para poder usar de novo. É sinal de feminino e é sinal de um certo padrão etário. Porque esta geração não conserta mais nada, nem sapatos, nem roupas, nem relações. Não se conserta mais nada. Deu errado, deleta tudo isso. Quem tem essa habilidade de, diante dessa superfície esférica, introduzir o indicador, acompanhá-lo no movimento horário até uma barreira final e deixá-lo retornar, saibam que isso é uma habilidade que não existe mais. Num filme que eu vi chamado, acho que em português será que ele é, vai uma modelo para o interior, ela olha isso, ela começa a digitar 9, 2, porque essa habilidade que o Chacrinha imortalizou, e ter visto o Chacrinha, ou saber quem é Rita Cadillac também, é sinal de idade ou de ser presidiário. Ela é a rainha dos presídios. Gente, eu pesquisei enciclopédia. A vantagem da enciclopédia sobre a Wikipédia, por exemplo, é que aqui nós tínhamos o exercício mecânico de copiar, enquanto que na atual internet não tem mais o exercício mecânico de copiar. Copiar da Barça pertence ao mundo, vou usar poucas palavras difíceis e agora uma das raras, em que epistemologicamente, do ponto de vista da aquisição de conhecimento, o conhecimento podia ser fixo no papel e durava uma década. Casas boas tinham uma Barça, as muito boas tinham uma Britânica. As famílias havia um vendedor de enciclopédia que visitava, depois foi substituído pelo da Avon, depois da Hemingway. São listas sucessivas de vendedores. Epistemologicamente, do ponto de vista da validação do conhecimento, a enciclopédia é datada não pela informação, ela é datada porque o conhecimento não pode mais ficar parado nessa velocidade. Então nós precisamos de informações muito mais rápidas. E com isso, é possível supor que a comunicação esteja, quem trabalha com comunicação, que a comunicação esteja num processo permanente de velocidade e síntese. A carta deu origem ao telegrama. Os jovens vão anotando essas palavras, carta, telegrama, depois eu explico. O tio fala no final da aula essas coisas. Anotem e aceitem, por enquanto, essas coisas. O e-mail e o torpedo. Meu sobrinho Guilherme me disse aos 15 anos que e-mail era coisa de velho, porque é longo, tem até um parágrafo, é comprido, tem frase, tem sujeito, tem predicado, tem pontuação. Melhor é um torpedo, porque a velocidade ela acompanha a comunicação. Vejam que vossa mercê deu origem à forma contraída, apocopada de você,
E esse dá essa forma semítica, sem vogais, como o árabe ou o hebraico. BC deve ser registrado pelo dicionário em breve. Eliminamos vogais, simplificamos o tio e houve ascensão das onomatopeias, agora sem acento. As onomatopeias. Imaginem esta frase em 1908, em que o velho viúvo Machado de Assis, ainda vivo no início do ano, lês. Você não sabe o que é. Imaginem o gênio do Cosme Velho, melhor escritor em prosa da língua portuguesa, já viúvo, coitado, deprimido no fim da vida, dizendo, analisando essa frase na academia recém-fundada. Ora, trata-se de um gaúcho pela iniciativa Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. VC é um código, não é português, saiu, TDB, mas insiste no seu gauchismo. Rio Grande do Sul. Me passam um torpedo, há 20 anos era um convite à guerra. Há 20 anos torpedo tinha um sentido. Há 20 anos, aliás, não, torpedo era o que se escrevia num guardanapo no bar e mandava para alguém no bar. Esta forma apocopada sintética, ela não é necessariamente ruim. Eu acompanhei numa escola de São Paulo um trabalho em língua portuguesa, em que a professora, ao invés de fazer, uma professora disse, isso aqui é ruim, isso não é uma língua correta, que diria Olavo Bilac, desse estado da última flor do laço. A professora deu uma mensagem parecida com essa, mandou transformar em crônica e poesia, para mostrar aos alunos que isto é uma mensagem que comunica num patamar para um público, um objetivo, mas não comunica em outro patamar. Ele também deve ser capaz de escrever um ofício. Ou seja, eu estou exercitando nos alunos não a crítica moral ao passamento do tempo, mas estou dando a eles a capacidade de pensar estruturalmente as formas de comunicação. Diz o Castells, que acabei de assistir a palestra dele em São Paulo, Fronteiras do Pensamento, esse espanhol, que tem um lindo texto sobre a era da internet em 3 volumes, ele diz que as marcas da comunicação hoje são essas 4. Informalismo. Exemplo, ninguém mais aprende pronomes de tratamento. Eu perdi meses de aprendizado sabendo como era, qual abreviatura, quando aplicar vossa reverendíssima, vossa magnificência, vossa senhoria, assim por diante, ou sua senhoria, e caía na prova e a abreviatura tinha que colocar. Por que isso desapareceu? Estamos informais, estamos globalizados, atomizados e dinâmicos. Quando eu digo que estamos globalizados, é muito estranho dizer a um jovem, quando eu era criança, não havia mamão papaya, não havia canicama, não havia opções de vinhos como nós temos hoje, não havia essa abundância de variedade, havia coca, não coca light zero com framboesa, limão espremido, havia coca. Havia Guaraná Antártica, não havia com meia laranja, com gelo, laranja sem gelo, light, diet, todo mundo pedia Guaraná. E pronto. Não havia tanta variedade, o mundo está dinâmico, a informação está atomizada. Eu estou dando aula na universidade ou em qualquer outra instância, e as pessoas estão acessando a internet e conferindo os dados que eu estou dizendo. Quando eu digo, por exemplo, a sei eu que Maria I, Mary Tudor, assumiu em 1553, morreu em 1558, Elizabeth assumiu em 1558, morreu em 1603, está alguém na Wikipédia conferindo esses dados para saber se eu estou correto. Eu estou sendo julgado pela Wikipédia, é doloroso isso. A única dor que eu tenho como professor é que eu fui aluno quando o professor tinha toda a razão. E eu sou agora professor quando o aluno tem toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom. Dessa história. Eu queria ter sido professor há 50 anos e aluno agora. Mas eu sempre peguei o lado ruim da história, né? Sempre cheguei atrasado a essa história. É estranho. Eu tenho tido experiências difíceis com a ideia de celular. O celular tornou-se universal, toca em todas as minhas aulas. Aí eu aviso que é para desligar. A palavra desligar esse celular parece ser um oxímoro, uma contradição.
Mas se desligar, o que acontece? Eles confundem meus alunos celular com máquina de manutenção de sinais vitais. Se desligar, cai. Quando alguém me liga e diz, estava desligado seu celular, eu sempre desligo quando eu estou dando aula. E as pessoas olham com muita estranheza. É muito estranho. A Unicamp é um excelente lugar para trabalhar, mas na pós-graduação, pequeno grupo de alunos, eu fiz uma experiência. Vários celulares tocavam, eles educados saíam da sala e iam falar do lado. Nunca tinham estudado física e ressonância e não sabiam que o som é mais forte na sala ao lado do que do lado. Então eu fiz uma experiência pedagógica, meio Pavlov. Eu dei uma aula no celular ligado pela primeira e única vez na minha vida, e quando um aluno perguntava uma coisa, eu pedia para ele parar e olhava no celular e digitava alguma coisa. Cada vez que alguém estava no meio da fala, eu fazia para ele parar e olhava no celular. E ao final da aula, às 6 da tarde, eu disse assim: vocês viram o que aconteceu? E eles me perguntaram: o que, professor? Nenhum tinha notado. Ou seja, celular me incomoda se o meu interlocutor, eu não sou tão seguro pessoalmente, acho que eu sou carente, se eu estou falando com o meu interlocutor e ele para digitar. Mas a eles não. É uma ruptura geracional. É uma ruptura geracional. Provavelmente todos os meus alunos vão ao banheiro com o celular e dormem com o celular do lado. Todos. Porque alguém pode ligar. Alguém pode ligar. Eu admito que o médico obstetra ou a garota de programa precisam estar sempre com o celular ligado. É a vida deles. Fora isso, pediatra. Não, mas ele deve desligar porque a mãe é louca, né? Ele deve desligar. Mas fora isso, é muito estranho, porque é uma ruptura geracional. Provavelmente a geração seguinte não terá mais nenhum problema em interromper qualquer atividade para atender ao celular, inclusive relação sexual. No meio, pega o celular. Só um pouquinho, daqui a pouquinho eu te ligo, é rapidinho. Ou seja, o celular tornou-se universal. Pegando a ideia que está muito no Bauman, deste mundo, dessa sociedade líquida, nós temos, o Bauman detecta essa sociedade no momento que uma mulher disse num programa de televisão que ela tinha problemas sexuais com o marido, com a ascensão do chamado homem efêmero. O homem que publica no seu blog, no seu Twitter, no LinkedIn, no seu Face, seu dia a dia banal. O homem que acha importante comunicar a seu ciclo de 100, 200, 3 mil pessoas frases da densidade de acordei. Dá sol em Miguel Pereira. Eu já contei, e eu acho impressionante na minha vida, eu contei que eu abri há 2 anos, pela primeira vez, um Face. Aquele desejo que ao se aproximar dos 50 anos você tem de parecer jovem. Então há 2 anos, eu tinha 48, abri um Face. Eu percorro o Brasil inteiro. Em 2 semanas eu tinha 3 mil pessoas no meu Facebook. 3 mil pessoas que passaram a me mandar foto do prato no restaurante. Estou comendo esse nhoque maravilhoso. Não estamos na Etiópia. Comer um nhoque não é As pessoas dizem, não viajarei domingo. Mas morra, o que eu tenho a ver? E as pessoas passaram a mandar em grande quantidade. Eu achei que aquilo era uma perda de tempo, ou citando meus alunos, uma perda de tempo. Eu decidi e simplesmente deletei. E aí eu tive uma experiência de vida importante para mim e comunico a vocês. Meus alunos do primeiro ano, com uns 18 anos, chegaram horrorizados. Um deles me perguntou às 8 da manhã na Unicamp: o senhor deletou o Face? Eu disse, deletei. O senhor perdeu todos os seus amigos? Tentem imaginar que na cabeça deste meu interlocutor, esses amigos virtuais eram amigos. E eu digo que aos 50 anos eu fiz 3 amigos. Eu tenho 3 amigos. E é difícil ter muitos amigos. É difícil, amigo casa, se multiplica. Amigo tem filho, tem que dar presente. Amigo tem que dar presente, pede parede, tem que ter enterro variado. Amigo, é complicado cultivar. É complicado, tem que visitar, tem que ir pelo menos no hospital, tem que parecer feliz quando tem filho. É complicado. É complicado.
Não é fácil ter muitos amigos. Eu não poderia ter 10 amigos. Eu tenho milhares de colegas. Mas amigos é uma relação muito complicada. Para ele, alguém que acessou e ele disse curtiu, é amigo. É um outro conceito de amizade. É uma amizade que inclui este homem, aqui é uma escultura hiperrealista, este homem que, pegando a imagem do quadro Francis Bacon sobre o quadro Velázquez, deste mundo que nós estamos vivendo, que vive uma crise de Deus. Não no sentido de acreditar ou não acreditar, mas não se definir mais nesses povos. Uma crise de utopias. Socialismo, que era tão forte quando eu era aluno da área de humanos, socialismo hoje só funciona. Voltei com o projeto Cuba, Coreia do Norte, diretor acadêmico da área de humanas. São os últimos lugares onde socialismo e comunismo ainda é expressivo. Uma crise de sentido e da ideia de progresso, também sem acento, eu me acostumar. É a segunda reforma que eu pego na língua, a gente dá fogo. Eu passei metade da minha vida botando trema nas provas dos alunos. Vou consumir a outra parte, tirando. Que agora eles aprenderem, passaram a colocar consequência com trema, né? Há uma crise da razão neste momento. Essa cultura do mundo contemporâneo faz com que tudo fique obsoleto. A obsolescência dos aparelhos é amarga. Nós tínhamos em casa uma eletrola. Eletrola, jovens, mais uma palavra. Anotem, depois vocês procuram. Uma eletrola que durou anos. Os aparelhos hoje ficam obsoletos. A chance de trocar de celular quando ele estraga é maior do que consertá-lo. É uma necessidade do capitalismo que tem a ver com a dependência tecnológica. Quando eu era curador da Casa do Saber e caía o sistema, aquilo que a minha geração tentava derrubar anos antes, o sistema, agora quando cai o sistema, todos os monitores de jogos não tem nada para fazer. Se não tem internet, não há trabalho. Como é que eu vou trabalhar? E eu penso realmente, como é que a humanidade trabalhou sem internet? As coisas que eu posso fazer sem internet. A dependência tecnológica é enorme. Em São Paulo, ao menos, não sei se no Rio, eu não consigo mais ver filmes no cinema, porque as pessoas estão com o celular ligado, comunicando que estão vendo o filme, conversando ao celular que o filme está bom, ou ligando o celular para alguém e ouvir, olha só, olha essa cena, e filmando o filme, ou as pessoas perderam a noção do outro, e perderam a noção de um espaço que eu posso ficar sem tecnologia. Conta uma aluna minha, Luciana, que suas duas sobrinhas de 12 e 14 anos foram aias no casamento, e o pai retirou o celular quando elas entraram na igreja. E elas perguntaram se elas iam ficar sem celular até o altar. E o pai comunicou a frase derradeira que elas ficariam durante todo o casamento sem celular, causando nelas a reação que se alguém mandasse um SMS para elas durante o casamento, o que aconteceria? É difícil dizer que aquele SMS com aquela pergunta fatal, você está aí? E eu estou aqui. E aí a conversa. É difícil imaginar que aquilo seja tão importante, mas a dependência tecnológica é enorme. Essa dissolução de fronteiras, errado, velho, novo, essa dissolução de fronteiras, relativismo absoluto de valores, capacidade que um jovem tem de, ao ser apresentado ao primeiro texto de Kant que eu dou a ele, História do ponto de vista cosmopolita, eles dizem com 18 anos, não concordo com este Kant. I can't believe que alguém possa ler um texto do maior filósofo do início do XIX e sem ter lido nada mais. E sem ser versado em filosofia, não sei. Se eu não concordo, não concordo. Se eu não entendo o texto, ele é mal escrito, isso é muito comum. Esse texto é enrolado. Meu filho é do Machado, não, mas está enrolado. É enrolado o texto, né? Não há nenhuma humildade, porque o eu passou a definir todos os valores. Se eu estou mal, somos a era da incerteza. Dizia um homem que me deu aula em Paris, Baudrillard, que a época atual não é mais a Revolução Industrial do 18, a Revolução do 19, a grande Revolução Liberal do 19, mas é a da incerteza. A marca atual é da incerteza. Afinal, as gerações anteriores tinham certeza. Por exemplo, quando puniam um aluno.
Essa certeza, inclusive, era negativa, porque não levava nenhuma dúvida ou reflexão essenciais na educação. As pessoas tinham certeza. Era correto fazer aquilo e pronto. Uma coordenadora, freira minha no mesmo colégio que a Rosa da aula, fazia me subir e descer a escada várias vezes para aprender a subir como gente. Quem estava subindo como um animal. Ou seja, alguém deve ter dado, sim, uma fala alta e ela fazia descer e subir. Eu imagino a irmã Angelina hoje, se ela achava que a gente era animal, eu imagino ela com o zoológico atual, como ela acharia a isso, né? É a era da incerteza. A era da incerteza em que o simulacro, tomando o filme Matrix como referência, essa reflexão sobre Platão e o mito da caverna, em que as coisas são mais importantes pelo simulacro, pela aparência, do que por qualquer outra coisa. A gelatina vende por causa do seu cheiro e do seu gosto artificial. E quanto mais artificial for, mais vende, mais ela se instala no mercado. Da mesma forma, o efêmero, tudo deve ser jogado fora. Lembrem que todos vocês que, como eu, têm uma certa idade, guardaram correspondência por anos. Cartas importantes, cartas de amor, cartas familiares importantes. Não há nenhum e-mail guardado há mais de 5 anos no planeta Terra. Não há. A escrita está efêmera. Não se guarda mais nada. Não há mais nada importante a ser guardado. Tudo deve passar rapidamente. Quando eu era criança, havia na minha turma uma filha de filhos separados, a Maria Ângela, que você conhece. E quando ela ia mal em matemática, a resposta era clara: os pais são separados. Não. Ela nunca vai dominar a fatoração, porque os pais são separados, né? O problema dela com o mínimo múltiplo comum é que é uma família quebrada. Ela nunca conseguirá um denominador comum, porque a família é separada. Eu fui coordenador de 2 escolas ao mesmo tempo, uma escola católica beneditina de manhã, Santo Américo, e à tarde uma escola judaica, IAB. E metade dos meus alunos, nas 2 escolas, eram filhos de pais separados. E eu notei que os filhos de pais separados eram mais ágeis mentalmente. Tendo 2 casas, 2 sistemas e muito mais negociação política, eles tinham uma habilidade mental muito superior àqueles azarados cujos pais se amavam. Vocês vejam que uma criança com 7 anos, filhos de pais separados, domina o jogo diplomático, botar um contra o outro. Mamãe disse: você não vai me levar para Disney porque você é muito mão de vaca. Eu vou mostrar para ela e vou te levar para Disney. Ou seja, elas são verdadeiras negociadoras de sistemas. E hoje uma criança com pais separados, com famílias formadas de vários núcleos, tem uma agilidade mental enorme. E tem aquelas lentas, aquelas que os pais sempre moraram juntos, dormem na mesma cama, né? São aquelas crianças que não conseguem mais acompanhar o ritmo da escola. Por quê? Isso aqui mudou. As pessoas hoje têm o azar de, às vezes, terem famílias estáveis. E quando essas mudanças são tão rápidas, mas tão dinâmicas que eu não consigo acompanhar, eu passo a dizer, como todo velho, o mundo está acabando. Todo velho é um apocalíptico. Usando a metáfora do Humberto Eco de apocalipses integrados, todo velho, perdendo a referência, ele tem uma confusão. E a velhice que eu me refiro não é cronológica. Ele confunde o fim de um mundo com o fim do mundo. Aquela senhora que vai num terminal do Bradesco, um terminal simples de computador, e tem aquele hiato tecnológico. Ela nasceu na época do teclado QWERTY, do teclado da máquina de escrever. E agora ela tem que apertar Enter. É muito difícil. A Rosa usou a expressão: esses nativos tecnológicos são os jovens. Eu sei a idade de alguém pelo tempo de dúvida que tem na escada rolante. Quanto mais velha a escada rolante, tem que mirar. Eu olho a escada rolante e de repente dá um pulinho na escada rolante. Porque quando eu era criança, vi uma escada rolante nas Americanas, em Porto Alegre. E a gente ia até lá para andar de escada rolante, subia e tomava banana split, que era a novidade das novidades. Nem existe maior. Depois descia aquela escada rolante e contava para os colegas: eu andei de escada rolante. Olha a idade do tio. Andei de escada rolante.
Quando as coisas ficam muito rápidas, eu confundo essas coisas. E a reação atual é o apelo ao esoterismo. Não confundam com religião, que é uma das expressões mais antigas da humanidade. Esoterismo, aquelas pessoas que estão passando rímel no terceiro olho. São as pessoas que já começam a apelar a práticas mágicas para terem certeza. Mande esse e-mail para 5 pessoas da sua lista, que o seu dia vai ser ótimo. Você entope 5 caixas postais, uma música cafona do Richard Clayton, de uma apresentação no PowerPoint, que a vítima não consegue sair. Não consegue sair disso, mostrando um pôr do sol, uma mensagem com pegadas na areia, e a pessoa querendo sair na armadilha disso. As pessoas que colocam calcinha vermelha ou cueca vermelha para ter amor no ano novo, ou amarela para ter dinheiro. O que se consegue com cueca amarela? Imagina como prática esotérica. São essas pessoas que, abandonando o esforço e a tradição, apelam à autoajuda. Autoajuda, eu não canso de dizer, se chama autoajuda porque ajuda quem escreve o livro. Isso é autoajuda. Não é ajuda coletiva nem social. Esta mulher que escreveu O Segredo, ela diz que basta pensar que acontece. Então me ocorreu malévolamente levá-la ao prédio mais alto em Dubai e empurrá-la e dizer a ela: agora pensa que você pode voar, pensa firme, e se você pensar firme você vai voar. O que você pensa acontece. Isso é fruto de uma época, de uma crença obsessiva no ser humano, de uma crença de winners e losers, em que a gente acha que o fracasso, inclusive financeiro, só pode se dever à falta de vontade. É uma crença malévola do atual liberalismo, achar que pobreza é escolha e riqueza é capacidade. É uma crença malévola atual. E a autoajuda é a teologia para imbecis. Ou seja, filosofia e teologia ao alcance das pessoas. E para encerrar a primeira parte, antes do nosso intervalo que a gente combinou, a Rose já tocou nisso. Os professores não querem mais ser autoridade, não querem mais ser chamados de velhos. Eu tenho uma aluna fabulosa que assiste aulas no grupo privado, na Mateta Matarazzo, ela tem 92 anos. E ela mostra as mãos dela e diz: professor, eu estou com mãos de velha, aos 92. Ela gostaria de ter mãos de quê? É interessante como se velhice fosse um defeito. E como eu digo aos meus alunos jovens, não se preocupem, isso passa. Isso passa, e passa rapidamente. O parâmetro atual é a juventude eterna. E isto começou quando os jovens, a partir especialmente de 68, a juventude é uma invenção recente, passaram a ser o parâmetro de referência das coisas. Juventude passou a ser um elogio, e era há alguns séculos um xingamento. Para ser um profissional respeitável, você precisava parecer mais velho. A juventude passou a ser um valor em si, um valor que as pessoas incorporam em si. E em 68, em Paris, e depois logo em seguida em vários lugares, com maior ou menor grau, as pessoas passaram a dizer que ser jovem era, e que o trabalhador jovem era o futuro, e a juventude era tudo, e ela tinha a dizer o mundo, um mundo muito hierárquico, essas coisas. E aí vem a grande questão que nos aflige nesse momento. É o primeiro momento da história humana que eu estou enfrentando em sala de aula e no escritório, em qualquer lugar. O fato de que eu tenho diante dos mais jovens uma deficiência tecnológica. Em toda a história da espécie humana, das cavernas até hoje, os mais velhos dominavam como pescar, como fazer uma rede de pesca, o que plantar, quais deuses adorar e as práticas de medicina. E os jovens eram considerados, como na Idade Média, adultos burros que deveriam aprender. Acontece que desde o surgimento da informática, o jovem nasce com um gene informático. Meu sobrinho de 2 anos usa o iPad e faz um jogo, analfabeto, faz um jogo, ele identifica o ícone, acessa e joga com o dedo aos 2 anos. Eu lembro do surgimento do computador, o surgimento do mouse. Eu tinha uma impressora matricial, fazia barulho, depois voltava e imprimia, e aquilo era muito moderno. Eu falo tecnologia com sotaque. Se eu der um novo iPhone para meu sobrinho de 17 e para mim, sem nenhum conhecimento prévio, em 5 minutos
ele dominará. E eu estarei lendo o manual, que é sinal de idade. Ler manual é sinal de idade. E ficar lendo o manual e pegar o óculos para ler o manual. É achar o manual, achar numa língua civilizada e assim por diante. O que significa isso? É a primeira vez na história que os mais jovens têm um conhecimento que os mais velhos não têm. E os mais velhos são desprezados por não ter. Casa que o reloginho do vídeo está acertado, tem jovem. Bom, rádio relógio é um desafio, uma coisa antiga já, mas é um desafio para os mais velhos. Como é que faz para acertar? Não? Como é que manda? São os jovens que definem nas famílias de classe média alta a compra dos aparelhos, dos gadgets, todos eletroeletrônicos. São eles que dizem que esse celular está defasado. Eles têm um poder que nunca houve antes na mão dos jovens. Logo, aquilo que eu trago de informação na sala de aula é uma informação que para ele não tem tanto valor, porque a verdadeira informação é saber alguma coisa do eletroeletrônico dele. É absolutamente assim. Meu secretário tem 27 anos, foi roubado o celular dele, ele veio para mim com um ar de luto. Eu estava com postura psicológica de luto, cabeça baixa, abriu a porta e disse: roubaram meu celular, machucaram, disse: não basta, estou sem celular. E a cara era de luto, toda a melancolia. Vocês vão ter que dar 5 para esse rapaz para ver se ali, porque a postura diante do celular é que, perdendo o celular, eu perco a comunicação com o mundo. E a comunicação com o mundo é esta marca. Ou seja, nós estamos diante de uma fase que torna adolescentes ídolos. Eu vou partir de um pressuposto hipotético. Neymar ganha mais do que eu. Vou partir. Não sabem quanto eu ganho. Não sei o motivo do risco. Não sabem quanto eu ganho. Vamos supor que alguém como Neymar ganhe mais do que praticamente todos nós aqui somados. Vamos supor. É subjetivo o que eu vou dizer. Neymar não é um modelo de beleza física, ainda que haja as encantadas, talvez no CNPJ dele, mas há as Neymaretes. Neymar não é um homem cuja obra intelectual ou brilho acadêmico tenha se espalhado pelo Brasil. Neymar tem provavelmente, não sei julgar, habilidade física com o esporte e um grande marketing atrás dele. Neymar é um valor porque é jovem e ganha bem. As pessoas estão pedindo opinião de vida, eu já vi isso na televisão e revista, a Sandy. O que ela teria a dar a conselho para quem começa? O mundo que Sandy começa a dar lição de vida é um problema. É um problema. No mundo que Bruna Surfistinha faz uma biografia e é lida, é um problema. No mundo que a Geise da Uniban abre uma campanha pessoal a partir de um gesto, ter ido à faculdade com uma roupa inadequada, não sei se vocês lembram do episódio da Geise da Uniban, uma moça um pouco acima do peso, 4 ou 5 arrobas, foi à faculdade e usou um vestido curto, vermelho, grudado, jeito Marisa de ser, e foi à faculdade, foi apulpada por um grupo conservador, os dois lados errados na história, e ela vai para a televisão e ela está escrevendo a biografia dela. E a pergunta é: o que tem a dizer alguém cuja grande experiência de vida foi ter ido vestida inadequadamente à escola? E ter recebido a reação também inadequada de colegas mais ainda errados. É isto que nós temos que viver, porque há uma outra novidade ao lado disso. Para encerrar a primeira parte, à esquerda vocês têm a imagem do nosso segundo imperador, Pedro II, tirada no ano que ele morreu a 5 de dezembro de 1891, em Paris. Ele tinha, na ocasião, avançada idade de 67 anos. Sofredor de diabetes, senilidade precoce, sangue Habsburgo, ou seja, papada, queixo caído. Pedro II, aos 67, é um ancião. E morreu neste ano de pneumonia. À direita vocês têm nosso simpaticíssimo ex-ministro da Cultura e talentoso músico Gilberto Gil, com 71. Esse homem é 4 anos mais velho do que esse. Podíamos constatar que sangue de Santo Amaro
o da Bahia é mais forte que sangue Habsburgo, verdade. Podíamos constatar várias coisas, mas eu quero comparar, não é apenas que Gilberto Gil parece filho de Pedro II, mas que Gilberto Gil é um homem de 71 que tem projeto de vida, como seu colega Caetano Veloso. Aliás, como todo homem muito feio, com a idade melhorou. Lula, Caetano Veloso, era muito feio, quando foi avançando, melhorou bastante. Mulher não acontece isso, é pior mesmo. Mas homem muito feio vai se parecendo com o Papai Noel. Olha o Lula, lembrem como o Lula melhorou, é porque não dá para piorar. É um homem que tem projeto, tem coisas à frente, porque hoje, 70 anos, não é o fim. A minha avó, de quem eu lembro ter sido vó muito cedo, eu lembro minha avó com 40 e poucos anos, a minha avó era uma matrona aos 40 anos. Era uma matrona. E não obstante, minha avó era mais nova do que eu sou hoje. Então, para os meus alunos, a minha idade, 50, é muito. Mas eles elogiam, o senhor está bem para a idade. Eles elogiam, né? E eu digo, de fato, eu vou ao banheiro só assim. Tem várias coisas. Mas para os meus alunos, 50 anos, é muito tempo. A única coisa é que eu lembro também, quando eu tinha 16, o que eu achava de alguém de 50. Eu também achava que era um milagre da medicina. Alguém aos 50 andar sem andador e assim. Depois a gente passa a achar, nossa, tão jovem, né? Tão jovem. Estamos ampliando a velhice, o que é uma questão. Estamos tornando a vida humana maior. Estamos dando maior qualidade à terceira idade. Estamos dando mais importância à juventude. No meio desse choque entre pessoas cada vez mais longevas e jovens cada vez mais querendo permanecer jovens, em meio a esse choque, ficou o professor no meio deste fogo cruzado, trazendo informações do século passado ou anterior para alunos que vão para o século seguinte e tentando dialogar com o mundo. A dificuldade de ser professor neste mundo é enorme. E é o que nós continuaremos a tratar, gente, daqui a 15 minutos. Não percam, daqui a 15 minutos, a continuação. Não fujam. Na parte anterior, eu estava desenvolvendo a ascensão da juventude, prolongamento da vida madura, redefinições a esse respeito que nós estamos sofrendo, e lembrando que os jovens no século XX passam a ser cooptados politicamente por grupos como os nazistas, que fundam juventude nazista, politicamente e religiosamente por grupos católicos, como JOC, que cooptam jovens, e como ponte de mercado consumidor. Os jovens são grandes consumidores. E são consumidores coletivos, independente da renda, o desejo de consumo hoje é coletivo. Essa ideia do psicanalista italiano que mora em São Paulo, Contato Caligari, que escreveu que a mudança da nossa época é que antes a esperança de eternidade era religiosa e hoje ela é o filho. Por isso que não se pune mais o filho, porque ele é o meu futuro. O filho é o meu futuro, eu não posso punir o futuro. Então nada pode atacar um filho, ele sempre tem razão e deve ser protegido do mundo. A ideia freudiana de que o trauma é o início do processo cultural, essa é uma ideia hoje, as crianças não podem sofrer. Eu acompanhei um processo com a Colégio São Luís em que dividiram uma turma de segunda série, de segundo ano do ensino, primeira etapa do ensino fundamental. Era uma turma muito grande, dividida em duas menores, e os pais foram protestar que as crianças iam ficar afastadas dos amigos. Eu pensei, vai melhorar enormemente uma turma de 15 alunos, vai melhorar enormemente o clima, o aprendizado. Não, mas ele vai sofrer. Quando eu faço um jovem nunca sofrer, eu estou criando um imbecil completo, uma anta absoluta, né? Com QI de samambaia de plástico. Porque essa ideia de que o jovem não possa sofrer é uma ideia estranha, especialmente pela dificuldade atual da conversa. A conversa é um desafio que vem crescendo porque ninguém mais quer ouvir, todos querem falar. Eu sugiro sempre, para entender o individualismo contemporâneo, que vocês façam a seguinte experiência. Ao voltarem a casa hoje, ao chegarem a casa, digam, eu estou cansado. O que vocês vão ouvir de marido, mulher, namorado, namorada? Eu cansado também. E veja, eu não perguntei o seu estado de cansaço, eu quero falar com o meu.
Desiludido com a sua falta de interesse na minha pessoa, eu digo, eu acordei às 6, eu acordei às 5, eu digo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Façam esse teste, gente, para vocês entenderem como ninguém mais conversa. Digam uma daquelas que eu acho as bobagens maravilhosas do mundo contemporâneo. Duas que eu amo, que não causam mal a ninguém, não tem efeito nenhum. Astrologia e homeopatia. São as bobagens que eu acho mais simpáticas do mundo contemporâneo. Não matam ninguém, também não salvam ninguém. Homeopatia cura todas aquelas doenças que sozinhas se curariam, mas são simpáticas, não prejudicam e dão emprego para algumas pessoas. Então eu defendo a homeopatia, defendo o doutor Hahnemann. Até porque tem um princípio pedagógico fundador, né? A diferença entre remédio e veneno é a dose. Eu gosto desse princípio, está no túmulo dele do Berlachese. Façam a seguinte experiência. Digam para qualquer pessoa que não esteja aqui o signo de vocês. E vocês vão ouvir sempre, 100% dos casos, o signo da outra pessoa. Ah, eu, Leandro, sou de Aquário. Ah, eu sou de Libra. Desiludido, não quis falar do meu signo. Meu ascendente é Aquário. Ah, o meu é Escorpião. Ah, o meu signo é de água, o meu é de água. Ou seja, não está nem aí. A conversa é paralela e não vai se encontrar nem no infinito, como a regra da paralela. Ou seja, é um desafio hoje. É um desafio ouvir aos outros. É um desafio por causa do individualismo. Um desafio pela nossa vontade de conversar. E para encaminhar para uma conclusão que reúna a contribuição da Rose e a minha, no meio deste mundo que eu, como historiador, tentei delinear para vocês algumas fronteiras, vamos perguntar sobre a escola. Essa é uma imagem de um livro de educação elisabetana, educação do 16, que mostra professores ensinando. À esquerda vocês veem um professor com ramos de vidoeiro, nós chamaríamos hoje vara de marmelo, ajudando um aluno a aprender. A ideia, que eu já usei hoje aqui durante a primeira parte, de que o aluno era um chantilly que batendo crescia, quanto mais batesse, mais crescia. A ideia é que eu tomo a lição com a vara na mão, a palmatória ou a vara, a ideia de que punindo eu melhoro, a ideia de que é de pequenino que se torce o pepino, a ideia de que a criança deveria apanhar para se tornar um bom cidadão, ela já passou. Infelizmente não é mais possível bater nas crianças. A gente não deve, repitam, a gente não deve bater nas crianças, nem nas que merecem, nem nas que pedem, nem nas que gostam. Não se deve ser professor e ler 50 tons de cinza. Não pode fazer isso. A escola do século XVI acreditava na autoridade com coerção física. A de 2013 acredita que toda autoridade é danosa, que é outro equívoco. Todo autoritarismo, já foi dito aqui, essa distinção, todo autoritarismo é danoso. A autoridade é indispensável. A autoridade é indispensável no século XVI e no XXI. A autoridade é uma competência que eu trago da minha formação. E pelo fato que eu tenho indicativos, passos concretos para não ficarmos na abstração. Muitos colegas reclamam que a internet está atrapalhando o verdadeiro aprendizado. São pessoas saudosistas. A internet veio e vai ficar. E não adianta a opinião que eu tenho sobre ela. Resultado que eu devo fazer é usá-la a partir da realidade do mundo. Se eu estou dando um trabalho na minha área de história, eu digo, quero um trabalho sobre o feudalismo. A instrução obscura desse trabalho, pelo amor de Deus, copie e traga. Isso não pode ser feito em 2013. Se eu dou um trabalho sobre qualquer questão na área que eu trabalho, e é apenas um trabalho que pode ser copiado, o problema não é do aluno, é do professor. É o professor que está errando a este respeito. Um trabalho que eu queira dar sobre o feudalismo deveria ser o seguinte: eu dou um conceito de feudalismo e mando eles pesquisarem outros na internet e compararem com o que eu dei. Eu dou um conceito correto sobre algo na minha área e peço para eles verificarem os erros na internet sobre aquele conceito. Eu estou usando a ferramenta internet a meu favor e não contra mim. Ou seja, o professor tem que ensinar que a internet é uma ferramenta, ela não contém a verdade. E o professor, a Rosa já tocou na diferença, é um ser que tem que praticar tolerância ativa. Nós temos 3 posturas de cidadania, um tema que eu trabalho muito. Intolerância, inadmissível.
A tolerância passiva, que é indesejável, são as pessoas que dizem: não tenho nada contra quem pratica candomblé, desde que não chegue perto de mim. Isso é intolerância passiva. Não tenho nada contra gays, mas não vem sentar do meu lado. Isso é intolerância. Isso é o intolerante mais modernizado. A tolerância ativa é eu saber que a diferença é desejável em sala de aula. Há pouco, uma escola de São Paulo não deixou entrar um aluno que botava saia. A escola é o Bandeirantes, uma escola tradicional de São Paulo. O diretor deu uma entrevista dizendo ser inadequado à escola, porque falta o respeito. A escola é um espaço de transmissão de conteúdo e não de experiências como site. Um jornalista da Folha escreveu que escola é um espaço de experiência, e assim nos ensina uma escola como a de Platão, que aliás, onde todo mundo usava saia na época de Platão. A escola, se um adolescente viesse à sala de saia, eu diria: está querendo chamar a atenção. E se eu não der bola, isso vai passar em um dia. Como deram muita bola, ele passou a vir, e os colegas todos passaram a vir de saia, e a direção passou a fazer o jogo dos alunos, e agora a escola está empolvorosa por causa da saia. Ou seja, é um espaço de experimentação. Eu preciso praticar a tolerância ativa, saber o que é tolerável e o que não é tolerável. E cabe a um professor, mais do que a qualquer profissional, a estabilidade pessoal. Conhecer-se a si. É um pleonasmo importante. Conhece-te a ti mesmo, como se eu podia conhecer-te a outra pessoa. Mas é um pleonasmo socrático interessante. O aluno, a Rosa já tocou nesse ponto, sabe que a minha meia está furada quando eu estou no corredor. Olhar de um aluno é similar de um predador na pradaria africana. Ele sente o cheiro da presa. Se você tem problema com a sua voz, você acha que sua altura é inadequada, se você é inseguro com o seu volume ou seu diâmetro, se você acha que sua sexualidade está em campos não definidos, saiba que o aluno sabe disso antes de você e vai usar perfeitamente contra você. Se você não tiver estabilidade pessoal, se você não se conhecer, saiba que seu aluno vai conhecê-lo e vai colocar isso no quadro. Ele vai trazer isso à tona. As pessoas que falam como Rousseau, que o ser humano é bom por natureza, nunca deram aula. Rousseau nunca deu aula. A minha experiência com crianças e adolescentes é que é surpreendente o grau de maldade deles em sala de aula. É surpreendente. Um colega que saia do padrão 0,1 angstrômetro, eles não perdoam. Eles são os primeiros a cair em cima. Como disse a Rosa, não nascem intolerantes. Só que os professores reforçam isso. Eu aprendi que ao fazer a primeira chamada do ano, eu não posso fazer cara feia diante de um nome horroroso. Quando os pais criativos colocam o nome Cleodenilson, Beriovaldo, Anderiocleiton, e eu começo Anderiocleiton, ao fazer isso, eu estou dando munição para minha turma para caírem em cima. E de fato, alguns pais cometem um crime de lesa pátria ao batizarem os filhos. Esses pais são criativos. Vocês não devem ser criativos ao dar nome a filho. Zero criatividade. Não devem dar nome. Não se pode dar nomes como em Dom Casmurro. A Capitu era apelido de Capitolina. Não se deve ser criativo. Resiliência é uma capacidade do professor. Resiliência, me disse um aluno da Petrobras, uma palestra que eu dei no Rio, é que a plataforma não cai por causa de uma onda grande, a plataforma cai por causa das ondas pequenas e diárias. O professor não explode porque há um momento de fúria na sala. Ele explode porque todos os dias, 5, 6 vezes por dia, ele tem que interromper a chamada e dizer: eu vou por falta, se não responderem eu vou por falta, fiquem em silêncio, eu estou fazendo a chamada. E antes da letra C, ele já tem que repetir a mesma coisa. Resiliência é a capacidade de enfrentar pequenas crises diárias. Quem não tem essa capacidade, gente, deve buscar outra função. Não é a função adequada dar aula. Dar aula exige resiliência, capacidade de enfrentar pequenas crises diárias, uma atrás da outra, e assim por diante. Habilidade cultural cada vez mais diversificada do professor. Não se consegue um professor que não vá ao cinema, não leia livros de fora da sua área. E não se consegue um professor que não leia mais livros da sua área também. Porque o aluno sente que a professora de literatura que está dizendo que Camões é a maior coisa da língua portuguesa no século XVI
jamais leu outra coisa senão a proposição dos Lusíadas. Ele sente isso. O aluno tem a intuição de Lúcifer. É aquela intuição absoluta sobre a falha em que ele gruda. É absolutamente um predador. A professora diz que é fundamental ler tal autor e é surpreendida na sala folheando caras. O aluno sente isso. Ele sabe disso. Porque existe um currículo obscuro, oculto nessa professora, nesse professor. Eu tenho que aprender e ensinar o aluno a aprender. Porque os conhecimentos passam rapidamente. Os valores novos fazem essa inquirição dos paradigmas e voltando ao que já apareceu aqui. Eu levei muito tempo para entender que autoritarismo é quando eu acho que a sala serve a minha neurastenia. Ou seja, eu não gosto de barulho, eu não quero me incomodar. Esse é o autoritário, ele é egocêntrico. A autoridade é quando eu acho que o aluno deve ter atitude X ou Y por causa dele, do aprendizado dele, do processo da sala. Eu levei muito tempo para entender isso. Saibam o que me ensinou uma colega mais experiente que eu. Nunca é pessoal. Ele não te dá essa importância, professor. Nunca é pessoal. Não é pessoal que ele não está incomodando porque é você. Ele faz isso com todo mundo, ele faz isso com os pais, ele faz isso com os colegas. Uma aluna da PUC, que eu dei aula na PUC em 1990, me disse: o senhor está me perseguindo. Eu disse: eu nem sei seu nome, não se dê tanta importância. Eu não estou te perseguindo, você não é tão central para isso. A síndrome de perseguição é uma síndrome narcísica. O aluno não está fazendo isso por mim. É o jeito dele. Aliás, encontrar os pais é um exercício muito curioso. Em geral, nos faz amar mais aos alunos, ou entendê-los. Ao conhecer alguns pais, me dá um misto de compaixão pelo próprio aluno. É fundamental uma reunião de pais. Você entende de onde veio aquilo, de onde surgiu aquele processo. E é fundamental. A autoridade é o espaço que eu, Leandro, tenho uma área de conhecimento. Esta área é superior à do aluno naquela área. Ele tem outros conhecimentos. Eu sei como chegar aos níveis. A minha taxonomia, seja ela de Bloom ou de outros, está definida. Eu sei que eles devem identificar, relacionar. Eu sei os passos para isso. Tudo isso eu sei. Ele não sabe. A autoridade é minha. E eu sei que para isso, às vezes, eu preciso que ele esteja sentado em fila em silêncio. E às vezes eles podem estar andando pela sala. Eu levei tempos para perceber isso. Errei muito, a princípio, sobre este tema. Respeito é a base com a qual eu construo qualquer relação. Respeito meu com eles, deles comigo e eles entre eles. É intolerável o desrespeito de professor com aluno e de aluno com professor. É intolerável. É absolutamente intolerável. Ou seja, é preciso que as relações se baseiem no respeito, porque eu não posso negar o princípio para ter uma discussão. O respeito é concordar com o princípio pelo qual nós estamos naquele lugar. A avaliação que trabalha com repetição é a avaliação desatualizada. A avaliação que trabalha com identificação exclusivamente trabalha com o processo já ultrapassado. Há pouco o ministro da Educação de Portugal deu uma entrevista dizendo que é importante memorizar algumas coisas. Eu também acho. Memória é importante, sim. A perda dela leva à morte, se chama Alzheimer. A perda da memória leva à morte. Então é preciso que ele saiba algumas coisas de cor, sim. Por mais que vocês tragam inovações pedagógicas, a memória ainda existe. Ele deve saber o nome dele, o endereço. Ele deve saber o número dele, que é um desafio para os alunos. Em novembro eles estão colocando o número do ano anterior, errando o número deles. A avaliação pode trabalhar repetição, mas ela deve trabalhar essencialmente construção de conhecimento. Uma prova, seja de que tipo for, deve trabalhar construção de conhecimento dentro do padrão do aluno. Estamos em 2013, a imagem é central. E nós continuamos alfabetizando só no texto e não na imagem. Eu preciso alfabetizar na imagem. Ou seja, ensinar um aluno a ler propaganda, a ver filme e a analisar quadros. Em todas as áreas eu tenho que usar imagens, porque nós somos um mundo bombardeado por imagens. Imagem é tudo. E não se esqueçam um elemento novo no século XXI. Praticamente tudo que os senhores fizeram está sendo gravado, fotografado pelo aluno. Está na internet, assim, devem ter uns 200 vídeos de professor perdendo a paciência.
estão na internet. Enquanto o professor xinga alguém, filmou. Um aluno, filho de uma colega minha do Colégio Papo São Paulo, me disse aos 9 anos uma frase que me espantou, hoje ele já tem bem mais. Ele disse que adora quando a professora fica xingando. E eu, que era super fiel à autoridade, pensava, mas por quê? Perguntei, por que você gosta quando ela não passa nenhuma matéria? Ela fica xingando e não tem tarefa. Olha o grau de maquiavelismo desse ser, comparada com a inocente professora que acha que estava formando moral, não, quando na verdade eles estavam super felizes e davam trela para ela ficar falando bastante para não passar matéria. Este aluno já dominou a política, ela ainda não. Ela ainda está num outro diapasão. Usar imagens é fundamental. Ensinar a aprender é o desafio epistemológico, eu já falei, e não ensinar dados. Dados passam, eles são importantes, mas eles passam. Eu tenho que ensinar a aprender. Ensinar a pesquisar na internet. A Rose já falou, não confundir internet com verdade. Eles têm essa característica. Não confundir verdade com o que está no computador. Isso tudo é importante. O conselho que eu dou a mim sempre, sou eu a primeira pessoa a precisar de paciência. Eu conto no livro uma história real de um aluno e o arrependimento que eu tenho disso. Um aluno que me vê entrar na sala às 8 da manhã de óculos escuros, e esse aluno me diz, 8 da manhã, eu com conjuntivite. E ele me diz, a noite foi boa, professor. E eu respondi a ele, sua mãe não reclamou. Não? A resposta rápida provocou aquela reação de adolescente. Eu venci. Ele ficou em silêncio o resto do ano. Porque passou a temer a minha língua. Passou a temer a minha resposta. Esta resposta rápida na época me deixou feliz. Você é assim, eu sou mais rápido que você. Hoje, passado alguns anos, acho absolutamente equivocada a minha atitude. Quando um aluno diz uma coisa dessa, eu deveria ter dito a ele, não, eu estou com conjuntivite, mas mesmo assim vim dar aula pela importância que eu dou para vocês, é uma doença contagiosa, inclusive, para que se afaste um pouco. Isso seria responder como adulto a um adolescente. Só que eu respondi como adolescente a um adolescente. E resultado, eu apenas demonstrei que na rapidez eu conseguia ser mais panaca do que ele. Este aluno também não fez mais nenhuma questão. E eu digo que em toda a sala de aula deve ter pelo menos um adulto. Pelo menos um. Pelo menos. E seria desejável que fosse o professor. O mais desejável seria que fosse o professor. Que eu não respondo no mesmo grau. O senhor é um idiota. É você que é idiota. Então, bate-boca de adolescente. Não, é você que cansar primeiro, pera. Hoje, eu que com frequência não sou paciente, eu tenho que dizer isso. É inconcebível para mim. Isso é prática da sala de aula. Eu entro e coloco página 37, escrito gigantesco no quadro. Abro o livro. Eu estou lendo há 10 minutos, alguém levanta a mão. Professor, que página que é para ler? Depois de 10 minutos, onde esteve aquele ser? Nos últimos 10 minutos, em que lugar no país de Oz ele se refugiou? E não estava vendo a turma inteira. É para ler o texto? Não, não é para ler o texto, né? É para fazer bonsai. Nós viemos aqui para fazer bonsai. Ikebana. A resposta com ironia que a minha marca, né? Eu vou dizer uma coisa que vocês não notaram, eventualmente eu sou irônico. A resposta com ironia é uma resposta tentadora, que ela funciona. Ela funciona. E diria até que o aluno se enquadra na arma mais poderosa do mundo, que é a língua, que é a rigor o único músculo humano que não entra em estresse por uso. Ou seja, nós podemos usar a língua à vontade, e ela continua funcionando e firme, para desespero de quando. Poucas coisas fazem alguém se calar. A mais poderosa que eu conheço é casamento. São poucas coisas que fazem se calar, tirando os casais presentes aqui, sempre tirando, né? Bem, eu aprendi com o tempo a tentar responder como, só que se eu respondesse como adulto, seria menos divertido do que aquela resposta. Aquilo que eu usei dezenas de vezes, falhas minhas, dezenas de vezes eu fui agressivo com alunos. Eu tenho alunos do ensino médio, se soubesse que eu escrevi um livro sobre como dar aula, me perguntaria, mas o senhor leu ao menos o livro?
vários que duvidariam da capacidade que eu tenho de falar sobre dar aula, pelas vezes que eu fui muito agressivo. A minha resposta mais comum para uma aluna, especialmente em faixa dos 15, estou passando mal. Eu compro um ferro a vapor e passa melhor. Fica quieto. Ou seja, essa resposta ela leva um tempo para entender, né? E quando finalmente ela entende, ela dá um... Ou seja, estas respostas, elas fazem sucesso. Eu sou hábil com isso, mas hoje eu entendo que elas são um equívoco. Elas são um equívoco. Eu entrei no jogo deles. E neste jogo eu posso ser... Paciência, diz o Rubem Alves, meu colega da Unicamp. Nós plantamos carvalhos e não eucaliptos. Nós não vamos ver crescer essas coisas. Ou seja, um erro que eu cometi hoje é o seu bom do magistério. Não vai aparecer. O erro do médico aparece, o erro do engenheiro aparece. O erro do professor de português pode chegar à presidência da República. Ninguém nota. Ninguém nota. Ninguém chega a uma alta autoridade da República que está falando errado. Ninguém diz, falhou a professora. Eu tenho aluno doutorado colocando crase em Deus. Assim, essa dedicação a Deus, eu não sei se duvida do sexo de Deus ou do que vem a ser a crase. Mas, ou seja, está no doutorado e não domina o que é a crase. Porque não aprendeu um processo, não entendeu a contração do artigo, está